Quando a gente pensa em ciência, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Para muita gente, é a de uma busca pela verdade, de forma totalmente imparcial ou objetiva, algo bem distante das paixões e da subjetividade humana. Aquela ideia de que a ciência só nos mostra como as coisas são, e ponto final. Pois é, essa visão idealizada reforça a ideia de que os resultados científicos dependem só e unicamente da realidade do que está sendo estudado, e não da vontade ou dos interesses de quem faz a pesquisa. É uma imagem muito forte essa do conhecimento puro, intocado. Mas e se essa imagem for só isso mesmo? Uma imagem? A verdade é que essa ideia de uma ciência completamente neutra é, na prática, uma ilusão. Vamos entender melhor por quê. Para a gente começar a entender por que essa neutralidade é uma ilusão, o melhor caminho é olhar para a história. A gente vai ver como muitas teorias científicas foram usadas para apoiar e justificar as estruturas de poder de cada época. Um dos exemplos mais tristes e claros disso é o chamado racismo científico. Ele não era só um preconceito, não. Ele foi construído para parecer uma teoria científica. Com dados muitas vezes manipulados, essa teoria criou uma suposta base biológica para legitimar a dominação, a exploração e até o extermínio de povos inteiros. Agora, um caso bem famoso, o conflito envolvendo Copérnico, Galileu e a Igreja. Aquela disputa ia muito além de saber se a Terra girava em torno do Sol. No fundo, o que estava em jogo era a própria estrutura da ordem social e política daquele tempo. Pensa bem, o modelo geocêntrico de Ptolomeu e Aristóteles, com a Terra no centro, era um espelho perfeito da hierarquia divina, com a Igreja no topo. Já o heliocentrismo, bem, ele sugeria que existiam leis físicas universais, o que abalava a ideia de uma ordem social fixa estabelecida por Deus. A ameaça não era só astronômica, era política. A antropologia também nos dá um exemplo muito forte. Durante muito tempo, se criou uma distinção científica entre o pensamento lógico dos europeus, os civilizados, e o pensamento pré-lógico de outros povos, que eram chamados de primitivos. Essa divisão, claro, não era nada neutra. Ela criava uma hierarquia bem clara entre as culturas. E essa distinção toda tinha um objetivo muito prático: servir de justificativa moral e intelectual para o colonialismo. A missão de civilizar outras culturas era vendida não como uma conquista, mas como um dever, baseado numa suposta superioridade científica e cultural. Bom, esses exemplos históricos mostram um padrão. Mas e hoje? Como isso acontece no mundo atual? Na ciência moderna, esta dinâmica de poder e de interesses ficou ainda mais complexa. A figura do cientista mudou completamente. Aquele personagem clássico, o gênio solitário que era financiado por algum patrono rico, deu lugar a uma realidade bem diferente. Hoje em dia, a ciência é feita em larga escala, em equipes enormes e super competitivas, com financiamento vindo de governos e de corporações gigantes. E aqui a gente chega a um ponto central. Boa parte da pesquisa científica de hoje está ligada ao que a gente chama de complexo industrial militar. E o que isso quer dizer? Que as linhas de pesquisa muitas vezes são definidas pelos interesses estratégicos, militares e econômicos desses grandes financiadores. As consequências disso estão por toda a parte, no nosso dia a dia. Muitas tecnologias que a gente usa, de computadores a novos materiais, não surgiram de uma busca pura por conhecimento, mas como um resultado secundário de pesquisas com objetivos militares ou estratégicos bem claros. Pesquisa nuclear, espacial, bacteriológica, a competição política e econômica entre países e empresas acaba sendo o grande motor por trás do desenvolvimento de muitas tecnologias que, tempos depois, são adaptadas e chegam até nós, consumidores. Diante de tudo isso, como é que o público geral vê a ciência? A verdade é que existe um abismo entre a imagem popular do cientista e as condições reais em que a ciência é feita. Essa mudança na prática da ciência também mudou a percepção das pessoas. A figura do inventor genial e solitário foi sendo trocada pela do cientista como um tipo de engenheiro, ou até um mago da tecnologia, que faz parte de uma equipe poderosa em laboratórios super avançados. Só que aqui está o problema. Tanto a imagem antiga quanto a nova falham num ponto crucial. As duas acabam escondendo o contexto real da ciência. Elas não mostram as forças econômicas e políticas que decidem o que vai ser pesquisado, quem vai pesquisar e, principalmente, para quê. E essa desconexão entre a imagem e a realidade não é um acidente. Existe uma ideologia que trabalha o tempo todo para manter esse mito da neutralidade científica bem vivo na nossa cultura.
Segundo a análise de Marilena Chauí, essa ideologia é o cientificismo. É a crença que vem de uma imagem idealizada da ciência como algo puro e desinteressado, exatamente para esconder que os objetivos da pesquisa estão, na maioria das vezes, ligados aos interesses de quem paga a conta. Interesses que muitas vezes buscam o controle sobre a natureza e a sociedade. E com isso, a gente termina com uma pergunta que é fundamental. Se a ciência não é um campo neutro, passa a ser essencial a gente se perguntar, em cada situação, a quais interesses ela está servindo. É um pensamento que muda completamente o jeito que a gente olha para as descobertas e tecnologias ao nosso redor.